Hoje eu quero tratar um pouco mais com vocês do nosso tema deste ano. Em 2025 eu vou orar mais. E eu poderia já começar essa palavra lhe perguntando se você realmente tem orado mais, muito mais, ao longo desse ano. Mas eu não vou fazê-lo, não. Eu vou deixar você e a sua consciência responderem ou brigarem entre si. Porque não é isso que muitas das vezes a nossa consciência faz com a gente? Fica lá brigando. Mas se em 2025 eu decidi que eu vou orar mais, por que Deus quer que oremos? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que Deus quer que você ore mais? É bem na verdade que nós não oramos para que Deus descubra as nossas necessidades. Jesus disse claramente lá em Mateus, capítulo 6, verso 8, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, por que Deus quer que a gente ore mais? Deus quer que oremos porque a oração exprime, revela, mostra a nossa confiança em Deus. Deus quer que você ore, porque a oração é um meio pelo qual a nossa confiança em Deus pode crescer, e crescer a níveis tremendamente abençoadores. Deus quer que oremos para que a nossa confiança nele possa crescer a um nível inimaginável. Então, para essa mensagem, nós vamos ler o texto bem conhecido sobre oração, um dos mais conhecidos sobre oração, na carta de Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 18, que ele é um dos textos mais completos que vai nos ensinar sobre oração. Está aí projetado na tela, eu vou ler aqui e você vai acompanhando. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que esses orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com quê? Com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então eu queria pensar com vocês nessa noite justamente sobre esse tema. O poder... A Larissa colocou ali, eu vou aumentar o título da mensagem. Em
em 2025 eu vou orar mais, e vou pensar nisso, no poder que há através da oração. O poder através da oração. É o tema dessa palavra e também é um assunto debatido ao longo de toda a história da igreja. Por quê? Talvez você se encaixe nesse grupo de pessoas que eu vou citar agora. Algumas pessoas pensam que a oração não muda nada. Não muda as pessoas, não muda, a oração não muda as circunstâncias. E tem muita gente que pensa que a oração não muda o modo de como Deus age. E eu afirmo que a oração nas mãos de Deus, sim, a oração nas mãos de Deus muda as pessoas, muda as circunstâncias e muda até o modo como Deus age. O mesmo Tiago, no capítulo 4, verso 2, a última parte do verso, ele diz: não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem. Tiago aqui nos ensina que o não pedir a Deus, que o não orar, que o não clamar, que o não suplicar, nos priva daquilo que Deus poderia nos dar. É simples, amados. Nós oramos e Deus atende. Simples. E Jesus afirma isso lá em Lucas, capítulo 11, versos 9 a 10. Mas claro que isso é impossível. Lucas 11, de 9 a 10. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, o que diz aí? Recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aqui Jesus faz uma clara associação entre buscar as coisas de Deus e recebê-las. Ou seja, quando pedimos, Deus atende. E eu vejo isso muito claro no Velho Testamento. Por exemplo, o Senhor disse para Moisés o seguinte: Moisés, esse teu povo é muito difícil. Moisés, eu já estou esgotado com esse povo. Moisés, eu vou destruir o povo de Israel por causa do pecado. Confere comigo aí, abra aí, Êxodo 32, de 9 a 12. Olha o que acontece. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deus falando com Moisés: deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois, Deus falando com Moisés, depois farei de você uma grande nação. Deus falou isso para Moisés: Moisés, eu já estou por aqui com esse povo de Israel, eu vou acender a minha ira contra esse povo, eu vou acabar com esse povo e vou a partir de agora fazer de você, Moisés, da sua geração, uma grande nação. De repente, poderia ser que os olhos de Moisés brilhassem e se enchessem de orgulho, de vaidade. E Moisés também deveria já estar por aqui com o povo de Israel. E Moisés falou: tá certo, Senhor, faz isso mesmo. Taca fogo nesse povo e começa, então, um novo povo a partir de mim, da minha geração. Então, em vez de ser o povo de Abraão, Isaac e Jacó, vai ser o povo de Moisés. Mas Moisés não fez como provavelmente eu e você faríamos. Olha aqui que Moisés respondeu. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo,
que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os liberou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Esta foi a oração de Moisés para mudar o que Deus queria fazer. E olha o que aconteceu no verso 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Você sabe muito bem que Deus não acabou com o povo de Israel e continua sendo o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Outro grande exemplo de que a oração muda o modo de como Deus age. Um texto muito conhecido de 2 Crônicas 7,14. Deus ameaçando castigar o povo pelos pecados dele. E o que Deus fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, orar, buscar, oração, se converter dos seus maus caminhos, diz lá Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se e quando o povo de Deus orar com humildade e arrependimento, Deus ouvirá e Deus perdoará. Perceba então, meu amado, minha amada, que as orações do povo claramente afetam o modo de como Deus age. E aí eu fico aqui pensando nesse ponto, nessa verdade, que se o povo de Deus estivesse realmente convencido de que a oração muda o modo de como Deus age, e que de fato Deus faz coisas notáveis, grandes, Deus faz poderosas mudanças no mundo em resposta à oração, como a Bíblia repetidamente nos ensina. Eu e você oraríamos muito mais do que nós fazemos hoje. Mas parece que a gente não está muito convencido disso, não. Tenho até que botar aqui em 2025, eu vou orar mais. Se oramos pouco, é porque provavelmente não cremos realmente que a oração consegue de fato muita coisa. Agora presta atenção. Eu não creio que a oração tenha poder em si mesma. A oração não é poderosa. Poderoso é aquele que atende às orações. Poderoso é Deus que responde às orações. A oração não tem poder. Deus é que tem o poder. Agora, outro detalhe muito importante da oração. A oração é para gente fraca, como você e eu. Nós não oramos porque somos fortes. Nós oramos porque somos fracos. Porque a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando nós estudamos Apocalipse, nós vemos várias e várias vezes João tendo as visões do trono dos céus, do trono de Deus, de como o trono de Deus é conectado ao altar da terra. E ao longo da história, os homens e mulheres de Deus oraram e creram no poder através da oração. Quando as orações sobem do altar da terra ao trono do céu, como incenso diante de Deus, Deus derrama esse incenso sobre a terra e fatos grandiosos, fatos extraordinários ocorrem, fatos grandiosos, fatos transformadores, fatos poderosos, fatos extraordinários, fatos miraculosos. Milagres ocorrem em virtude das orações dos filhos de Deus. Deus é soberano. Ele não precisa de você nem de mim para agir.
Deus é soberano. A gente canta aqui, nosso Deus é soberano. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você para agir. Mas olha só, mesmo Deus sendo soberano, Deus escolheu agir por intermédio da oração. Quando nós oramos, tocamos o mundo, porque a oração aciona o braço daquele que é onipotente, daquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Quando eu oro, Deus age. Quando eu oro, a mão poderosa de Deus age e nada, nem ninguém, nem circunstância, nem doença, nada pode impedir de Deus agir, porque Ele é soberano e Ele escolheu agir através de você pela oração. Deus responde à oração. É por isso que Tiago, na sua carta no capítulo 5, o texto que nós lemos no início, nos informa que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E é muito interessante que Tiago 7 vezes nesse texto menciona a oração. Porque a atitude de um crente maduro, e o crente maduro aqui é aquele que tem fé, fé que veio diante das experiências com Deus. Crente maduro é aquele que tem fé, fé que veio das experiências com Deus, de ver as suas orações respondidas. Se você não tem tido experiências com Deus, provavelmente é porque você não tem orado, e aí você não tem fé. E aí você cai num círculo vicioso, porque você não ora, você não tem experiências com Deus, você não tem orações respondidas, e a sua fé continua inoperante. Meu amado, a primeira atitude de um crente maduro, abençoado, transformado, santificado, purificado, lavado pelo sangue de Jesus, a primeira atitude de um crente maduro, abençoado, é não reclamar, não se desesperar, não desanimar, não ficar aborrecido. A primeira atitude de um crente maduro, abençoado, de fé, é orar. Todo mundo conhece o C.S. Lewis. Ele disse que há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver nossa vida sem oração. E quando o Tiago está terminando a sua carta, ele termina nos encorajando a orar. E como o Tiago é uma carta prática, ele nos encoraja de uma forma muito prática a orarmos da seguinte maneira. Primeiro, verso 13. Devemos sempre orar pelos que sofrem. Leiam comigo de novo aí o verso 13. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. O Charles Spurgeon afirmou sobre a oração. A oração é o remédio que vai curar todos os males. A oração é uma espada que vai cortar todos os nós e amarras. A oração é a chave que se encaixa na fechadura da casa do pecador, livrando-o de todos os seus favores, e na fechadura da casa do cristão, bloqueando toda a tristeza. Aprendemos com o Tiago 3 coisas muito importantes sobre oração. Em primeiro lugar, nos problemas não devemos reclamar, mas orar. O sofrimento aqui é provado por circunstâncias adversas. Saúde, creio que é aquilo que mais nos faz sentir problemas. Finanças, família, relacionamento, decepções. Então, em vez de você reclamar com Deus, ou em vez de falar mal dos irmãos, apresente a sua causa a Deus em oração.
Peça sabedoria para usar a situação para a glória de Deus. Nós estudamos hoje pela manhã lá em Provérbios 30, os provérbios de Agur. Como nós temos gente sem noção hoje em dia, as pessoas estão totalmente sem noção, e o sem noção aqui é sem sabedoria. Em vez de reclamar, entregue para Deus. Segundo lugar, Deus muda as circunstâncias, Deus muda as situações pela oração. Porque a oração remove o sofrimento. Mas também a oração nos dá força e poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Os problemas, as situações não são castigos. São situações que nós, através da oração, podemos utilizá-los para cumprir aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, Paulo orou para Deus mudar as circunstâncias da sua vida, mas Deus lhe deu o poder para suportar as circunstâncias. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 12, a partir do verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso o amor de Cristo regozija-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aí, lá no Getsêmani, nem Jesus foi poupado. Ele clamou ao Pai, chorando, para passar dele esse cálice. Mas o que o Pai fez com ele? Poupou? Não. O Pai deu a Jesus forças para ele suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Portanto, Deus muda as circunstâncias, Deus muda as situações pela oração. Em terceiro lugar, ao mesmo tempo, temos pessoas chorando e outras celebrando na igreja. Ao mesmo tempo, há pessoas sofrendo e há pessoas alegres. O verso 13 diz: há entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Deus equilibra a nossa vida, dando-nos horas de sofrimento e horas de regozijo. O cristão maduro, entretanto, ele canta mesmo no sofrimento. Jó, capítulo 35, verso 10. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos? Tem um ditado aí que diz, me ajuda aí: quem canta, seus males espantam. Você não vai cantar um funkzinho, né? Você não vai cantar um pagodinho. Horror a pagode. Você vai cantar louvores. A gente vê isso muito nos louvores. Lembra? Eu falei algum tempo atrás, Paulo e Silas cantaram na prisão em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviram. Paulo e Silas tinham todos os motivos do mundo para estarem chorando, tristes, derrotados. Mas não, eles estavam lá, aqueles 2 homens, cantando e louvando a Deus. E assim estavam dando testemunho e evangelizando através do louvor. Imagine o poder desta oração de Paulo e Silas em forma de louvor. Agora imagine o contrário, se eles, ao invés de estarem louvando e cantando o Senhor, estivessem reclamando. Que pensariam os presos? Que pensariam os guardas? Meu amado, muitas das vezes nós passamos da alegria
para o choro no mesmo dia. Mas mesmo que os nossos pés estejam no vale pedregoso e perigoso, o nosso coração está no lugar plano e seguro. O Salmo 84, versos 5 e 7 diz: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem nele lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha que coisa maravilhosa aqui. Pela oração, pelo poder de Deus, se transforma os vales secos em mananciais. Pela oração, o poder de Deus transforma o pranto em alegres cantos de vitória. Parece que quando você esmaga as pétalas de uma flor, é quando ela exala o mais doce perfume. Quando você lapida o diamante, é que ele reflete a sua beleza. Assim Deus faz conosco. Quando passamos pelos vales de Baca, pelos vales da sombra da morte, pelos momentos não tão bons, Deus nos transforma. E finalmente, nós devemos crer na eficácia da oração. Olha o que diz os últimos versos de Tiago 5, 17 e 18, que nós lemos. Elias era humano, e como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Quando a nação se desviava de Deus, os profetas de Deus oravam e pregavam. Israel se afastou de Deus, Elias apareceu, confrontou o rei, confrontou o povo, confrontou os profetas de Baal. Elias orou, e diz aqui o texto que ele orou fervorosamente e parou de chover. Elias orou e as comportas do céu foram fechadas. E diz o texto que depois de 3 anos e meio ele orou, pedindo para chover, e Deus ouviu e teve chuva. Os céus, veja só, amados, porque era Elias? Não! Elias, diz o texto, era humano como eu, como você. Elias orou e os céus se fecharam. Elias orou e os céus se abriram em resposta à sua oração. Meu amado, minha amada, nós os crentes, embora sujeitos às fraquezas, como eu e você somos, só podemos ter vitória na oração, só podemos ter vitória pela oração, só podemos ter vitória através da oração. Elias teve medo. Eu acho muito interessante esse episódio da vida de Elias. Ele derrota os profetas de Baal, ele mata os profetas de Baal e depois ele foge com medo. Sentiu depressão, ele pede para morrer. Mas Deus age. Olha para mim agora, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Se possível, anota aí, escreva no seu celular. O poder da oração é o maior poder no mundo. O poder da oração é o maior poder no mundo, porque a oração em si mesmo, está lembrado? Não tem poder, mas é o Deus Todo-Poderoso agindo através da oração. Elias orou com intensidade, fervorosamente, insistentemente. Talvez muitas vezes você não tenha a sua oração respondida porque você não ora insistentemente. E é nessa insistência, nesse fervoroso, nessa instância, que a sua fé vai aumentando e as suas experiências com Deus vão acontecendo. Paulo fala várias vezes, orai sem cessar. Jacó luta com Deus.
E nós podemos lutar com Deus, mudar o modo de como Deus age através da oração. Mas ore com insistência, ore com instância, ore fervorosamente. Nós devemos orar pelo nosso país hoje, para que Deus traga convicção de pecado sobre o nosso povo. Nós devemos orar insistentemente para que Deus traga um reavivamento para a igreja. Quando você estuda a história dos avivamentos, os avivalistas sempre foram homens de oração. As igrejas que mais crescem ou cresceram no mundo foram igrejas que deram importância e primazia à vida de oração. Eu lembro já na glória, querido mestre, pastor Francisco Nunes, ele mexicano, que esteve aqui várias vezes, viajava o mundo inteiro com cruzadas. Ele esteve uma vez na Coreia, lá na igreja coreana, que é a maior do mundo, com mais de 500 mil membros. Imagina uma igreja com 500 mil membros. Ele foi numa vigília. E quando ele chegou, ele imaginou que o plenário da igreja estivesse cheio, com as pessoas ali cantando, orando, louvando. Não, ele quando chegou na igreja, o plenário da igreja estava vazio, não estava acontecendo nada ali. E ele perguntou então ao pastor que estava levando ele lá, cadê a vigília? E o pastor falou para o pastor Francisco Nunes, vem aqui comigo. E eles foram até um prédio ao lado do templo. E aquele prédio tinha as salas, todas elas, não sei quantas salas, tomadas pelo povo de joelho a noite toda orando. E ele perguntou, quantas pessoas estão aqui hoje orando? Hoje temos umas 10.000 pessoas nesse prédio, passando de joelhos a madrugada em oração, clamando a Deus. É assim como a igreja cresce, meu querido. O poder do Espírito Santo, a gente não aprende no seminário. O poder do Espírito Santo a gente não aprende nem através de boas e importantes leituras ou através dos estudos. O poder do Espírito Santo se recebe através da oração. E quando uma igreja ora, ela tem poder. Sem a virtude, sem o poder do Espírito Santo, a palavra de Deus não será verdade na nossa boca. Não é a eloquência, não é o conhecimento, não são as estratégias, é o poder através da oração. E eu quero aqui terminar conclamando você para se engajar na vida de oração, orando a tempo, a fora de tempo, em todo o tempo. Como diz Paulo, orando sem cessar, orando sem esmorecer, foi o que Jesus fez, foi isso que Jesus nos ensinou. Quando olhamos a história do avanço missionário, o avanço missionário foi um avanço de intercessão, daqueles que se colocaram na brecha e clamaram aos céus, para que Deus mesmo abrisse a porta da evangelização, para que Deus mesmo abrisse o coração para a fé, e a igreja prevalecesse e marchasse de joelhos. A igreja marcha diferente de um exército, a igreja marcha de joelhos. Deus cura o enfermo em resposta à oração. Deus liberta o cativo em resposta à oração. Deus converte o pecador em resposta à oração. Deus faz milagres extraordinários em resposta à oração. Quando o povo de Deus ora, o braço de Deus é acionado. Quando o homem trabalha, já disse alguém certa vez, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Por meio da oração, Deus apaga a chama do fogo. Por meio da oração, Deus fecha a boca dos leões. Por meio da oração, Deus abre o mar. Por meio da oração, Deus faz botar a água da rocha. Deus faz milagres extraordinários. Talvez hoje você precisa reavivar a chama do altar da oração no seu coração. E a chama não pode apagar. Quando a igreja ora, ela tem discernimento. Quando a igreja ora,
ela vê os milagres de Deus acontecendo. Quando a igreja ora, ela é revestida de poder. Quando a igreja ora, os corações se rendem. Quando a igreja ora, a glória de Deus se manifesta. Quero terminar conclamando você a entrar na brecha da oração, a orar e esperar a resposta da oração, e ver que Deus ainda hoje responde a oração, mudando pessoas, mudando circunstâncias, mudando acontecimentos em resposta à oração da sua igreja. Como é que você se classifica? Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Você tem colocado a sua vida, a sua causa diante de Deus? Meus amados, é tempo de nós orarmos. Se você quer se consagrar a Deus em oração, se você quer se colocar na brecha da oração, se você quer orar ainda mais nesse ano, eu convido você a se comprometer mais com o Senhor. Feche seus olhos e ore comigo agora. Se essa palavra tocou no seu coração, feche seus olhos, ore comigo agora. E se coloque na brecha da oração. Senhor amado, tu que sondas o mais profundo do meu coração, venho diante de ti com sede e fome de tua presença. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tenho deixado de buscar o Senhor como eu deveria. Mas, ó Pai, dentro de mim arde o desejo de uma vida mais consagrada em oração. Ensina-me, Pai, a dobrar meus joelhos e dobrar com sinceridade. Ensina-me, ó Pai, a derramar a minha alma diante de Ti. Ensina-me, ó Pai, a ouvir a Tua voz no silêncio e a encontrar forças na comunhão contigo. Meu Deus, eu quero que a oração não seja um hábito, mas o respirar da minha alma. Eu preciso, ó Pai, que a oração seja um lugar de refúgio, de intimidade, de transformação. Ó Deus, ajuda-me a vencer a distração, a frieza, a pressa, para que eu permaneça em Tua presença, com um coração íntegro. Pai, santifica os meus pensamentos. Ó Pai, santifica. Purifica meus lábios. E me dá uma vida de oração que reflita o amor de Cristo. Para que, ó Deus, em cada palavra, em cada atitude, seja vista a obra do Teu Espírito Santo em mim. Em nome de Jesus, eu me disponho a me colocar na brecha da oração, a orar ainda mais, para que essa vida de oração poderosa, do Teu poder, mude a minha vida e de quem mais eu oro. Perdoa, meu Deus, e ouve essa oração, em nome de Jesus. Amém. Chama aqui o louvor. Vamos terminar cantando essa música. Vamos ficar de pé.